Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Aproveitar que você está em pé, abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui fazer uma menção de agradecimento a Deus pelo privilégio de mais uma noite estar aqui na Catedral, nessa casa de adoração. Também agradecer ao nosso pastor Elisandro, presidente da convenção, sua esposa, a família, a todos os demais pastores também. Pastor Elisandro, obrigado pelo convite, é uma honra muito grande, uma alegria estar aqui. Nós tivemos em outubro lá no simpósio, houve uma grande invasão do Rio de Janeiro lá em São Paulo, dominou tudo. Foi uma bênção de Deus, 530 pessoas, irmãos, no simpósio de missões. Que sábado feliz foi aquele. Ver a igreja linda, lotada, a presença dos irmãos, o momento do almoço, da comunhão, foi assim tudo maravilhoso. Então eu quero aqui agradecer a vida do Senhor, né, por todo o trabalho que o Senhor tem realizado, e também trazer um abraço ao nosso querido pastor Emerson Costa, presidente da Missão Desafio, da minha igreja lá em Piracicaba. É uma alegria, uma honra muito grande. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, por gentileza. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo até o verso 29. Atos capítulo 10, do 1 ao 29. O título aí deve estar O Centurião Cornélio. É um texto bem conhecido de todos nós. Verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que havia acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhes disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo imundo ou impuro. A voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando, por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas
e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se ao gentio ou ao mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando eu fui procurado, vim sem qualquer objeção. E posso perguntar: por que vocês me mandaram buscar? Até aí, vamos orar ao Senhor. Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, pelos 6 dias, Pai, que já clamamos a Ti. 6 dias que apresentamos o primeiro semestre do ano de 2023, Pai. E hoje nós abrimos o segundo semestre, Senhor, apresentando ao Senhor o mês de julho, apresentando, Santo Deus, todos os dias que viveremos esse ano, clamando ao Senhor, que 12 dias de meses sejam acompanhados das mais ricas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. A palavra foi lida, Santo Deus, nos ensina e nos ajuda, Santo Deus, a entender os clamores que o mundo tem, Pai, e ser resposta também para esses que estão clamando, Santo Deus, ao vazio sem entender que há um Deus sobre eles. Pai querido e Pai amado, aplica a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meu irmão. Meus irmãos, antes de eu entrar na exposição bíblica, eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês. Não é novidade, os irmãos aqui há alguns anos já me conhecem, mas talvez tenha alguém aqui, né, que pode ser o primeiro ano aqui nessa casa de adoração, ou que não conhece o projeto. Eu gostaria de apresentar esse projeto que nasceu há alguns anos, já contei a história para vocês, de como nasceu esse projeto de evangelização urbana. E ano passado eu disse aqui ainda que eu estava vindo para, me lembro muito bem, para os 12 dias de clamor, e eu trabalho de segunda a sábado, e sempre quando eu venho para cá eu encaixo a folga do sábado, tem um sábado no mês que eu folgo, então eu pego a folga do sábado, encaixo no primeiro final de semana para estar aqui, e a segunda-feira eu peço para descontar das minhas férias. E assim foi ano passado. E ano passado, muito cansado, vários dias ministrando já, antes de chegar aqui, eu peguei o carro e eu fui até Lorena, aí eu parei no hotel, dormi lá, para pegar o carro e sair no sábado de manhã, como eu fiz hoje. E eu estava, irmãos, no quarto, e de repente eu tive uma visão de uma cidade, vindo para cá. Compartilhei aqui no púlpito, que Deus me deu uma visão de uma cidade. Eu voltei na segunda-feira, na terça-feira eu liguei para um pastor, eu falei: pastor, me leva a conhecer as cidades do Vale do Ribeira, porque eu acho que Deus me mostrou a cidade onde vai ser a próxima cruzada de evangelização. Irmãos, eu fui no dia do aniversário da nossa obra, em março, lá na cidade de Cajati. No outro dia eu saí e eu visitei 13 cidades em um dia. Irmãos, eu já estava cansado. Quem já fez pesquisa de campo sabe. Irmão, você vai para um lugar, você não entende nada do que está acontecendo. Você olha, você não sente nada. Aí você vai para outra cidade. Irmãos, parece que fica mais confuso ainda. E eu me lembro que a última cidade que nós fomos foi a cidade de Eldorado. Eu já estava cansado. Eu falei para o pastor: pastor, vamos embora. Eu preciso descansar, preciso dormir um pouco. Nós já estávamos varados o dia inteiro, levantamos cedo. E quando nós entramos na cidade de Eldorado, irmãos, alguma coisa mexeu no meu coração. Eu olhei aquela cidade, de repente ele me levou na praça central da cidade, no campo de futebol municipal, e quando eu olhei o campo, eu falei para o pastor, pastor, para o carro, porque foi aqui que Deus me mostrou. E aí eu fiquei em oração, e nós começamos a mobilizar para levar o projeto Eu Me Importo, que são essas cruzadas de evangelização, para essa cidade. E agora, irmãos, dia 17 de setembro, tive a alegria, irmãos, de reunir lá em Eldorado 530 voluntários de 63 cidades e mais de 6 estados reunidos. E nós evangelizamos em um dia toda a cidade de Eldorado. A cidade vinha de 12 dias de novena. E quando acabou a nossa cruzada, que foi 4 dias depois, ninguém lembrava da novena, só se falava do projeto. Recebemos lá uma moção de aplausos, né, da Câmara de Vereadores. Zeramos várias filas na área de saúde da cidade. E para a glória de Deus entregamos lá, irmãos, 150 cestas básicas, muitas roupas, atendimento. Eu quero mostrar o vídeo para você.
se você puder se alegrar conosco. E também aqui deixar registrado, irmãos, a minha gratidão. Eu recebi centenas de ofertas de todo o Brasil para que a gente alcançasse os objetivos lá. Então eu quero aqui externar minha gratidão. Pode passar. Spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid. The angels whispered in our ears to tell us what the hilltop hears. Behold into the promises we made. When we were young and we were not afraid. River waters moved inside our bodies like the ocean tide. The spirit swam the hollows of our veins. Years that roared like waves down on the rocky shores we stand upon, beat against our banks with iron rage. When we were young and we were not afraid. We can still push up against those pillars. We can light those foxes' tails ablaze. Nighttime still pushes up against the sun. Where we grow young and we are not afraid. You gotta find your way back out of the you got to find your way. You gotta find your way back They're gonna smoke you out. They're gonna find you out of the woods. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus seja louvado, engrandecido. Irmãos, foi impactante. Nós alcançamos 500 crianças na cidade. À noite, a praça central estava lotada. Não cabia mais gente, de tanta gente que atendeu ao apelo durante todo o dia. Milhares de pessoas passando pelo atendimento médico, odontológico, psicológico. Enfim, todas as áreas de saúde nós atendemos. Nós fechamos uma parceria com a Secretaria de Saúde e a UPA foi liberada, a UPA da cidade foi liberada para que a gente levasse nossos médicos, enfim, para dar todo atendimento, zerar as filas da cidade, né, na área de saúde. Então, foi um trabalho muito abençoado. Entregamos lá bíblias, material infantil, foram 1.400 literaturas no total, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, tenho muita gente a agradecer por tudo que Deus realizou nesse último ano e convidar você para estar com a gente na próxima edição, se Deus permitir. Se o Senhor permitir, em setembro estaremos indo para mais uma cidade, não sei ainda qual é. Quem sabe na volta Deus não fala comigo. E mais uma vez, uma viagem aqui para o Rio, o Senhor direciona qual é
a nossa próxima cidade de evangelização. Amém? Quem vai orar por esse projeto? Amém. Ali atrás, irmãos, tem o material, vocês viram ali, tem o banner, tem camisetas, canecas e chaveiros. Ao adquirir aquele material, você está nos ajudando a abençoar esse projeto de evangelização para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, Atos capítulo 10, que nós lemos, ele fala de um assunto que ele é corriqueiro, repetido nas Escrituras. A palavra de Deus mostra que Deus ele se interessa com aqueles que se interessam por Deus. A palavra de Deus diz que Deus busca aqueles que o buscam. A palavra de Deus ensina que Deus tem prazer naqueles que prezam por Ele. Atos capítulo 10 fala sobre isso. Sobre a forma como Deus se interessou por um homem completamente perdido que se interessava por Ele. Mas Atos capítulo 10 também ele marca o cumprimento de uma palavra, de uma profecia, de que o Evangelho seria pregado a todas as nações da terra. Desde Joel capítulo 2, e quando Jesus ele profetizou dizendo que o Evangelho do Reino seria apregoado em Jerusalém, na Judeia, Samaria e confins da terra. Também cumpre uma promessa de Deus a Pedro, que seria dado a ele a chave do reino do céu, e não apenas a ele, mas a todos aqueles que pregassem o Evangelho, destrancaria as portas do inferno e colocaria os homens no céu. Mas Deus deu dois grandes privilégios a Pedro. O primeiro foi abrir a porta da graça aos judeus, em sua primeira pregação. E agora Deus dá a Pedro um novo privilégio, abrir a porta da graça aos gentios. Cornélio não é o primeiro gentio a ser salvo na história da igreja, mas é o primeiro a ser salvo por meio do ministério apostólico. Outros textos você vai ver com clareza essa verdade cristalina de que Deus busca os que o buscam, que Deus se interessa por aqueles que se interessam por Ele. No capítulo 8 você vai ver um etíope saindo da Etiópia. A Bíblia diz que ele era encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace, ou seja, ele era o ministro da fazenda da Etiópia, e ele vai a Jerusalém para adorar ao Senhor, e volta sem adorar ao Senhor. Mas Deus olha o interesse daquele homem, e manda Felipe pregar o Evangelho. Atos 16, nós vemos isso novamente. O apóstolo Paulo, diante de uma visão, de que ele deveria atravessar a Macedônia e pregar o Evangelho, a Bíblia diz que ele vai então à cidade de Filipos, e lá ele encontra Lídia, uma mulher temente a Deus. E a palavra temente, a mesma de Cornélio, é uma palavra que significa que ele tinha interesse pelo judaísmo. Ele era simpatizante do judaísmo. Então, Atos 16, nós vemos uma Lídia interessada, e Deus interessado na Lídia que se interessava por ele. Atos capítulo 8, nós vemos um etíope interessado, e um Deus interessado por aquele homem que se interessava por ele. Atos 10, nós vemos Cornélio, um centurião romano, chefe de 100 homens, interessado por Deus, e novamente Deus interessado por aquele homem que se interessava por ele. Perceba que Deus, ele não despreza o esforço humano, ainda que o homem não entenda, ainda que não seja claro, ainda que não seja uma verdade latente no coração, mas Deus não despreza o esforço humano. Ele olha o esforço humano, ele retribui o esforço humano. O texto diz que Cornélio, primeiro ele era o quê? Um centurião. Os irmãos se lembram que a legião romana, você tinha o comandante da legião romana que cuidava de 6.000 homens. Depois você tinha 10 cortes de 600 homens. E em cada corte você tinha 6 cortes, você tinha 100 centúrias. 6 centúrias dentro de cada corte. Então você tem um regimento de 100 homens, que é o centurião quem cuida. Acima dele tem um da corte, que cuida de 600 homens. E depois acima dele tem o chefe da legião, que cuida de 6.000 homens. Cornélio era esse homem que cuidava de 100 homens, que tinha debaixo da sua autoridade. Na época de Cornélio, não existia polícia militar, polícia científica, polícia civil. A legião romana, era ela quem estabelecia a Pax Romana, a pacificação do império. Era ela que era a polícia do império. Era ela que cuidava dos interesses do império. Ela era a força
policial dentro do império. Era a legião romana. E esse homem, a Bíblia diz que ele tinha algumas características. Nós vemos aí, a primeira que vai aparecer no verso 2. Ele e toda a sua família eram religiosos, temente a Deus, e fazia o quê? Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Percebe, irmãos, que esse homem ele não está dentro da igreja que salva. Ele não faz parte daquilo que nós chamamos, essa igreja é a que salva. É do muro para dentro dela que salva. Do muro para fora não tem salvação. É através do sangue de Cristo que nós somos salvos. Sem o sangue de Cristo eu estou completamente o quê? Perdido. E esse homem, ele está fora da aliança. Esse homem é um homem perdido, mas que ele e a família eram religiosos, zelosos, temente a Deus, e ele tinha alguma das virtudes. A Bíblia diz que ele era o quê? Piedoso e generoso. Piedoso e generoso. A Bíblia diz então que num certo dia, por volta das 3 da tarde, esse homem está no seu local de oração, e um anjo do Senhor aparece a esse homem, e o anjo do Senhor diz a ele: as suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Irmãos, às vezes a gente pensa que a nossa oferta, ela vai para o gasofilácio, do gasofilácio vai para a secretaria, da secretaria passa pela tesouraria, da tesouraria ele é depositado numa conta corrente, e de lá a gente não faz ideia para onde vai. Só que a Bíblia diz que todas as nossas contribuições, antes de ser computado pela tesouraria, é computado no céu. Qualquer contribuição que você faça em favor do avanço do reino de Deus, antes de você receber a gratidão da igreja, você está recebendo a gratidão de Deus. Antes de você ser lembrado pelo tesoureiro, você é lembrado pelo próprio Deus. Antes de ser computado e somado, ele está sendo colocado como memorial diante do nosso Senhor. Porque as nossas contribuições, irmãos, antes de ser material, elas são espirituais. Eu falei na jubilação do pastor Joel, durante um momento de oferta, uma palavra, depois republicaram nas redes sociais esse vídeo, que ofertar não é aquilo que você faz, ofertar é aquilo que você é. É por isso que Atos 4 registra que Deus rejeita a oferta de um casal que tenta burlar e ganhar projeção no meio dos cristãos. É por isso que Abel, Caim, a oferta de Caim é rejeitada, porque Deus não está rejeitando o que está na mão de Caim, Deus está rejeitando o coração de Caim. Deus rejeita quem Caim é e depois o que Caim dá. Então, aquilo que nós entregamos diante do Senhor, dízimos e ofertas, lembre-se disso. Irmãos, ele não está sendo computado lá na tesouraria apenas. Ele está sendo computado nos céus e diante dos olhos de Deus é um memorial. Todas as vezes que você contribui com fidelidade, generosidade, há um memorial diante dos olhos do nosso Deus. O texto está dizendo aqui que não apenas as contribuições, a generosidade, mas também as suas orações. Irmão, você já fez aquele tipo de oração que você esqueceu? Você já fez? Eu me lembro de uma oração que eu fiz e eu tinha esquecido. No ano de 2010, eu fui ao Paraguai, eu tinha um sonho de ser missionário. Eu desejava ser missionário, mas, irmãos, eu não tinha recurso, eu não tinha nada, eu nunca tinha passado por um treinamento missionário. E aí a Juliana mandou umas fotos para mim, a base tomada de mato, assim, irmãos, passava o telhado da base de cupim. E eu falei: Ju, eu vou para aí, morei num sítio, eu sei carpinar, eu vou ir para ajudar a limpar a base. E eu fui, irmãos, eu fiquei uns 12, 13 dias lá na base, lá onde é a nossa igreja hoje. E lá eu passei 12, 13 dias carpinando, matando aqueles cupim e fazendo os buracos da cerca. E eu me lembro que o último dia, quando eu saí de lá, eu olhei assim, a casa, tudo meio caída, estava feio o lugar. Eu fiz uma oração ali. Falei: Senhor, um dia o Senhor vai me dar recursos para ajudar a terminar essa igreja. Essa foi a minha oração. Irmãos, eu nunca mais lembrei dessa oração. Nunca mais. Passou 2011, passou 2012, passou 13, passou 14, passou 15.
No ano de 16, se não me falha a memória, um irmão, eu tinha passado um vídeo da igreja, de como ela foi construída, pelo pastor Emerson, o pessoal de Várzea, montou uma caravana e foram lá e construíram a igreja em uma semana. Eu compartilhei em algumas igrejas, nossa em Piracicaba. Um irmão chega para mim e falou assim: Carias, eu recebi o vídeo da igreja lá, o CDzinho da igreja. E rapaz, eu perdi o sono desde então. Eu falei, verdade, irmãos? E quando o crente fala que perdeu o sono, eu falei, oh Deus, arranca o sono mesmo desse miserável. Aí ele falou assim, Carias, eu preciso fazer algo por aquela igreja. Eu falei, amém, vamos orar. Ele falou, não vamos orar não, está aqui. Vendi minha moto, eu quero ofertar para ajudar a terminar aquela igreja. Irmãos, quando ele me deu a oferta, eu comecei a chorar. E ele chorando junto, eu falei assim, eu não estou chorando só pela generosidade tua. É que faz 6 anos que eu orei por isso. E eu não me lembrava disso. Na porta, ali no terreno da base, eu orei, um dia o Senhor vai me dar o recurso para ajudar a terminar essa igreja. Eu tinha esquecido. Mas as minhas orações eram o quê? Um memorial diante de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nesses 12 dias? Construindo um memorial diante do Senhor. Para o ano de 2013, irmãos. Porque o texto diz que as nossas contribuições e orações é o quê? Um memori. Só que aqui é o memorial de um homem ímpio. De um homem que não está servindo a Deus. É um homem que dobra o joelho e não sabe com quem está falando. Suas palavras estão sendo lançadas ao céu. Só que o texto diz que não apenas Deus ouviu as orações, não apenas recebeu as contribuições que ele dava de esmola para os judeus, o povo que era perseguido pelos romanos, a generosidade dele alcançava aquela raça que os romanos desprezavam. O texto diz que Deus manda um anjo para falar com esse homem. Irmãos, eu tenho 17 anos de cristão, nunca vi anjo. Mas nem uma pena eu vi. Esse homem nem está na igreja e recebe a visita de um anjo. Mas sabe o que é mais interessante? O anjo fala com ele. E olha o que diz o versículo 7. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou os 2 servos e um soldado religioso dentre seus auxiliares, e contando o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Olha o verso 33. Assim mandei buscar-te imediatamente. Quando o anjo fala com o homem ímpio, o homem perdido, esse homem entende a voz de Deus, entende que é o Deus, entende a palavra de Deus, entende a ordem de Deus, e ele responde com celeridade. Verso 33. Mandei buscar você, Pedro, imediatamente. O texto diz que no outro dia, depois que Deus falou com esse homem perdido, Cornélio, aí Deus fala com um homem que está encontrado, que é Pedro. Ele é líder da religião. A Bíblia diz que não por volta das 3, mas ao meio-dia, Pedro, ele está no terraço de uma casa e ele foi orar. E ele está orando e ele cai em êxtase, ele tem uma visão de um lençol com 3 tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves, todas elas que a lei não permitia ele comer. E Pedro começa a entrar numa crise interior. Mas a crise de Pedro, irmãos, por causa da alimentação, tinha começado antes de ele ter a visão. Pedro provavelmente está no terraço porque a casa está cheia. Naquela época as casas em Jerusalém, quando enchia, as mulheres enchiam a casa, os homens subiam no terraço e em cima do terraço, ele era coberto por lençóis por causa do sol fustigante, para que os homens subam no terraço enquanto a casa está cheia de mulheres. E muito provavelmente essa casa está cheia de mulheres por aquilo que aconteceu em Atos capítulo 9. Pedro está em Jope porque ele curou Dorcas. Na verdade, ele ressuscitou Dorcas. A notícia corre. As mulheres enchem a casa. Eles pedem, Pedro, fique mais alguns dias conosco. E Pedro fica em Jope. Só que agora a casa está abarrotada de gente. Os homens estão lá em cima. E Pedro está orando, e está na hora do almoço, ele está com fome. E ele cai em êxtase diante de uma visão. E Deus começa a dizer para ele, Pedro, olha esses animais que estão no lençol. Mata e come, você não está com fome? Ele diz, não, Senhor, eu jamais toquei em algo impuro. A voz vem uma segunda vez e diz, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Mata e come. Irmãos, eu imagino Pedro falando assim, não, Senhor,
eu acho que o senhor não leu o livro de Levítico direito. Não, eu acho que o senhor esqueceu, deve ter alguma coisa aí. Porque a lei proíbe de comer esses animais. Aí o que Deus diz? Pedro, mata aí, mata e come. Não basta ter falado duas, aparece uma terceira vez. Só que, irmãos, Pedro, ele está numa crise, porque antes disso, a casa que ele foi hospedado, foi a casa de Simão, o curtidor de couro. E a lei proíbe o judeu de entrar na casa de um curtidor de couro. Se ele comer qualquer coisa dentro da casa, ele está impuro. A crise de Pedro, penso eu que já começa, ele fala, Senhor, eu estou aqui, eu vou ter que jejuar quantos dias? E se eu não como, é desfeita. E se eu como, eu estou impuro. Aí vem a visão do céu. Perceba o tratamento de Deus com Pedro. Ele é usado de forma extraordinária na ressurreição de uma mulher extremamente piedosa. A notícia corre, vamos todos ver quem é esse Pedro. Queremos ouvir acerca de você, Pedro, do que você tem a dizer. A casa enche, falta feijão, a mulher está acrescentando água no feijão. E, irmãos, a casa está lotada de gente, e ele está numa crise, porque tudo que está sendo preparado lá ele não pode comer, e ele nem poderia estar dentro dessa casa. E aí, irmãos, ele está numa crise, e Deus fala para ele, Pedro, mata e come, 3 vezes seguida. O versículo 15 salienta novamente, olha só. Perdão, 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, olha o versículo 19. Enquanto Pedro estava pensando, perceba, irmão, há um homem perdido, que Deus fala com ele, e ele ouve, entende e obedece rapidamente. Mas há um homem salvo, líder da religião, que 3 vezes aparece uma visão para ele não entende. Aí, no versículo 17, ele está pensando. No versículo 19, ele está pensando. No versículo 20, aparece o Espírito de Deus e diz, Pedro, não hesite em ir, pois esses homens fui eu que mandei. Há 6 vezes uma intervenção divina para dizer a Pedro que ele deveria fazer o que ele vai fazer. Só que Pedro, irmãos, está numa crise. Ele não está respondendo com agilidade à voz do Senhor. O homem perdido sim, mas o salvo não. Aí o verso 22 diz que esses homens se aproximam, e eles perguntam, Pedro pergunta, o que vocês vieram fazer aqui? Eles dizem, nós viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem temente a Deus. Irmãos, olha a qualidade desse homem. Primeiro o texto diz que ele e a família era temente, verso 2. Depois o texto diz que eles davam muitas esmolas, generoso. Agora o texto diz que ele é justo, que ele é temente e respeitado por todo o povo judeu. Irmãos, se fosse nos nossos dias, aonde estaria esse tipo de homem? Certamente seria obreiro nas nossas igrejas. Um camarada com essas virtudes, que ele é respeitado pelo povo, que deveria desprezá-lo, admirado por todos no seu trabalho. Mas ele não é aquele homem, irmãos, que é uma bênção fora do lar, mas dentro do lar é trevas. Não, a família inteira é uma bênção junto com esse homem. Olha só as virtudes desse homem. Mas está perdido. Está completamente perdido. E Pedro tem a palavra que pode salvar esse homem. Esse homem, pelo zelo que ele tem, e a admiração ao judaísmo, ele já tem muitas das virtudes cristãs que muitos cristãos não têm. Aí Pedro ouve aquilo, e a Bíblia diz que eles pousam lá, e no dia seguinte, no 3º dia depois que Cornélio teve a visão, eles saem de caminhada. Sai Pedro, os 3 homens, e algumas testemunhas de Jope, algumas pessoas estavam em Jope. No 4º dia, irmãos, Pedro chega lá na cidade de Cesareia. Aí, irmãos, quando ele chega em Cesareia, sabe o que Cornélio faz? Cornélio faz, irmãos, uma coisa extraordinária. O anjo disse que o homem de Deus viria à casa dele trazer a palavra de Deus para que ele fosse salvo. Que ele tinha coisas a ouvir através de Pedro. Esse homem já sabe que é boas novas. Ele já sabe que o que vai vir é coisa boa. O que ele faz? Ele chama todos os seus familiares e os amigos mais íntimos dele, e a casa não agora de Jope está cheia.
Agora é a casa lá em Cesareia que está cheia. Para ouvir o quê? A palavra de Deus através da boca do homem de Deus. Aí, irmãos, parem para pensar quem eram os amigos desse homem. Irmãos, esse homem era o chefe de uma centúria. Certamente havia outros centuriões, pastor Alessandro. Certamente havia chefes de corte. Talvez o chefe da legião romana, talvez o prefeito da cidade estivesse na casa desse homem. Na época de Jesus não havia, irmãos, classe média. Ou você era rico ou você era pobre. A classe média é algo recente. Naquela época, ou você pertenceu ao extrato baixo da sociedade, ou você pertenceu ao clero. Não tinha classe média. Então a casa desse homem está lotada de pessoas importantes. Não apenas isso, está lotada de gente armado, porque esse homem é chefe de centúria. Ele é tipo um tenente da polícia hoje. Aí esse camarada, irmão, cheio de homens na casa dele, recebe Pedro, o homem de Deus. E quando ele vê o homem de Deus, o que esse homem faz, como todo pagão faria? Se prostra diante dele. Aí Pedro diz, levante-se, pois eu sou homem como você. Aí você fala, nossa, o que vai acontecer na casa desse homem? O versículo 27 diz, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas as pessoas. Ele disse, vocês sabem muito bem que é proibido, que é contra a lei do judeu, é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Irmãos, Pedro entra na casa do homem, lotado de gente armada, lotado de gente importante, e ele ofende o anfitrião da casa e todos dentro da casa. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei que um judeu entre na casa de um gentil. Irmãos, olha isso. Se eu estou junto com Pedro vindo de Jopa, eu falo, não, Pedro. Mas dá para piorar, irmãos? Dá para piorar. Olha o versículo 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Pedro ainda mente. O lençol aparece uma vez, aparece duas, aparece três, 17 ele pensa, 19 ele reflete, 20 o Espírito Santo de Deus fala, vai Pedro. Eu vou mandar a polícia para te levar, porque você não vai querer ir. Ele não vai porque ele quer, ele vai porque a polícia leva. Aí ele chega na casa do homem e fala assim, vocês sabem que a lei proíbe que um judeu entre e coma com vocês. Na cara de todo mundo, irmãos. Aí você olhando o texto, quem que parece que está perdido aqui no texto? Cornélio ou Pedro, irmãos? Seja sincero. Quem que parece? Pedro. Irmãos, nós temos um homem completamente perdido, mas quase salvo. E nós temos um homem completamente salvo, mas quase se perdendo. Irmãos, por que Deus está fazendo isso com Pedro? Por que Deus está levando Pedro a Cesareia? Olhe Atos 8:40. Filipe, o evangelista, Atos capítulo 20, vai dizer que ele se torna um grande evangelista em Cesareia. Filipe está na mesma cidade desse homem. Irmão, se tem na cidade um homem perdido, e na cidade eu tenho um evangelista, se eu sou Deus, o que eu faço? O evangelista vai na casa do perdido. Mas a gente, irmãos, não é Deus. Deus, ele trabalha de maneiras que a gente não entende. Aí Deus olha assim, não, mas Felipe está tranquilo. Felipe, ele já entendeu. Que eu preciso agora é que Pedro entenda o que eu vou fazer. Eu li, irmãos, ouvi, na verdade, uma citação do Gary Chapman, o autor daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, interessantíssimo. Ele disse que quando ele era criança, ele estava brincando no chão e a sua mamãe estava bordando para dar de presente a alguém aquele bordado. E no meio da brincadeira ele olhou por debaixo da estampa, né, do bordado, aquele monte de linha passando por debaixo. Ele olhou e falou assim, mamãe, você vai dar isso de presente, mas que coisa feia, que coisa horrível isso. Ele não estava entendendo nada. Aí a mãe colocou ele no colo e falou assim, peraí que a mãe vai mostrar você agora pelo lado direito de ver o bordado. E quando ele viu o bordado, ele falou, mãe, que coisa linda. Irmãos, às vezes a gente não entende o propósito de Deus porque nós somos como crianças, olhando por debaixo, o lado avesso do bordado. Aí Deus pôs a gente no colo e fala, calma que eu vou te mostrar pelo lado certo agora.
vou mostrar para você o que eu estou fazendo. Porque por onde você está olhando, você não está entendendo. Perceba o que Deus está fazendo com Pedro. Ele pega Pedro e fala assim: Pedro, eu preciso trabalhar no seu coração, porque o problema não é você, o problema é a minha igreja. Eu preciso trabalhar na minha igreja. Aí Deus prepara uma casa que Pedro certamente ficaria desconfortável em ser hospedado. E bota Pedro lá dentro. E Pedro está desconfortável. Aí Deus fala com Pedro várias vezes e Pedro está numa crise interior. Aí Deus fala: agora você vai sair dessa casa que você não queria dormir e nem comer, e agora você vai lá para abraçar e beijar um povo que você odeia, que é os romanos. Você não tem apreço nenhum. Aí ele pega e vai contra a vontade dele, chega na casa do homem, está lotado de gente, tudo gente que ele não gosta. E aí você vê que a religiosidade está impedindo Pedro de ser um instrumento nas mãos de Deus para ouvir o clamor de um homem perdido. Esse homem está clamando como nós estamos hoje clamando. Só que ele não está clamando por bênçãos materiais, porque o texto diz que ele já era abençoado. Esse homem estava clamando por salvação. Esse homem estava clamando ao Deus que está sobre nós, pedindo a esse homem que ele sequer sabe quem é, e jogando as suas palavras aos céus, e ninguém está ouvindo, mas Deus de lá do céu está ouvindo o clamor desse homem perdido, que tem profundo interesse por Deus. Aí Deus pega um homem que não está tão interessado e diz assim: eu vou mandar você na casa daquele homem, porque é na salvação dele que eu vou trabalhar o seu coração. Irmãos, leia Atos capítulo 8. O evangelho explode em Samaria através da vida de Filipe. Pedro e João são chamados para trazer o certificado apostólico daquele mover. Na metade do capítulo, Deus tira Filipe daquele mover em Samaria e leva ele lá na região de Azoto, no meio do nada, para pregar para um homem. Para mim, sempre aquele texto fazia mais sentido Deus pegar Pedro ou João e falar assim: agora você vai pregar para o ministro da fazenda da Etiópia. Por que Deus não pega Pedro e João? Por que Deus pega Filipe? Porque Filipe era grego. Perceba, irmãos, que Deus está trabalhando no coração de Pedro e da igreja, para que eles entendessem que a graça de Deus seria manifestada a todos os homens. Deus pega um grego e traz um dos grandes moveres, avivamentos sobre Samaria. Outro povo que os judeus não iam muito com a cara. E Deus não usa um apóstolo, Deus usa quem? Um grego. Agora Deus pega Cornélio, que é um homem que está mais distante ainda, pertence ao Império Romano dominador. E esse que é um homem zeloso, Deus manda agora é Pedro numa viagem desconfortável na casa de um homem que ele não pode entrar, comer uma comida que ele não pode comer, para ir para uma outra cidade que ele não tem interesse, para pregar o evangelho para um homem que Deus se interessa. Perceba, irmãos, que na salvação de Cornélio, Deus está cuidando para que Pedro não se perca. E essa é uma verdade, irmãos. Eu trabalho com missões desde a minha conversão. Eu me lembro, irmãos, que uma viagem missionária na Bahia, chegou uma jovem lá, pastor Elisandro, e era no meio do nada, irmão, sertãozão. Aí a gente desceu do aeroporto, nós fomos hospedados na igreja batista de lá do Pelourinho, e aí chegou uma jovem e ela abriu assim, a mala dela cheia de vestido até o pé, assim. Aí eu olhei aquilo, né? Aí ela abriu outro assim, cheio de escarpã, fininho o salto. Falei: será que essa mulher está pensando em plantar milho lá no sertão? Aí ela abriu outro assim, ó, de maquiagem. Falei: se ela soubesse que a maquiagem que usa aqui é terracota. Aí numa outra viagem, mesmo perfil, uma irmã cheia de coisa assim. E aí aprove Deus, irmãos, pela providência divina, de a gente ir na caçamba da caminhonete. Foi eu e um monte de gente e essa irmã. Aí, irmãos, o terreno que a gente foi, era um talco, mas pensa, você soprava assim, ó, aquilo ficava tudo vermelho. E a gente na caçamba aberta da caminhonete. Quando a gente chegou lá, a gente parecia o Chewbacca, irmãos. Mas vermelho da cabeça aos pés. E aquela irmã brava.
Eu lembro de um amigo meu falando, nossa, ela vai embora do projeto, nunca mais vai querer pisar. Eu falei, deixa Deus trabalhando, deixa Deus trabalhar. No último dia ela abriu a bolsa dela, abriu a mala, doou todo aquele monte de sapato, doou aquele monte de vestido dela. Ela falou, eu sei porque Deus me mandou aqui. Ele mandou porque era eu que precisava ser salva. Irmãos, perceba que nós estamos em noite de clamor. E estamos clamando pelas nossas famílias. Estamos clamando pelos nossos filhos e esposas. Estamos clamando, irmãos, pela nossa vida financeira, profissional, vida amorosa. Estamos clamando pela nossa igreja. Mas há um clamor no mundo que nós não estamos ouvindo. Que é o clamor dos perdidos. Mas o nosso Deus que está no céu, Ele está ouvindo esse clamor. O que eu quero desafiar você nessa noite, não é apenas clamar por você. Faça isso. Mas clame a Deus para você ser resposta de Deus a alguém que está clamando. Porque Pedro, ele é a resposta de Deus para Cornélio, para levar a Cornélio a palavra de Deus, e que através da vida de Cornélio, Deus mudasse o coração de Pedro. As circunstâncias que acontecem na nossa vida, irmãos, e eu em muitas viagens missionárias, em vezes em campo, eu olho, eu sei, Deus, que o Senhor me trouxe aqui, porque é eu que precisava estar aqui. Não era o outro. É lógico que o Senhor está salvando por meio da pregação. Mas eu sei que o Senhor está me trazendo aqui para que eu jamais me perca. Fique fechado no meu mundinho. No meu mundo de realizações pessoais. Que se desinteressa pelo interesse do reino de Deus. Que não se interessa por aquilo que Deus interessa. Eu não estou dizendo que, irmãos, carro não é importante, casa não é importante, nada disso é importante. Tudo isso tem grau de importância. Mas, pelo amor de Deus, não feche os seus ouvidos para o clamor do mundo todo. Seja a resposta de Deus. Talvez você está clamando pelo seu filho, e Deus está usando alguém lá no trabalho para ser um Pedro na vida dele. Porque ele já é um Cornélio. Ele tem muitas virtudes, mas ainda está perdido. Quantos de nós não temos em casa filhos, pais, mães, irmãos, sobrinho, parentes que têm virtudes em sua vida, mas você olha e fala, falta alguma coisa. Aí Deus pega um Pedro e põe na vida daquela pessoa, e aquele homem se torna um Cornélio, entrega a vida para Jesus, e agora ele, a casa dele, serve ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos, irmãos, abrir o nosso coração, não apenas a boca a clamar, mas o nosso ouvido para ouvir, e ser resposta do clamor do mundo. Ser resposta para o próprio Deus. Porque o problema não era Pedro, meus irmãos. Não era Pedro. Olha Atos capítulo 11, verso 1. Olha só aí o que diz o texto. O título diz assim, Pedro explica-se para a igreja. Irmãos, há uma diferença entre testemunhar e se explicar, né? Quando era criança, antes de me desviar, bagunçava muito na igreja, irmãos. Muito, 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 muito. Aí 3 por 1, minha mãe falava assim, em casa você me explica. Irmãos, eu já sabia que a explicação ia vir com a cinta dobrada. Né? Notem que Deus usou Pedro para a salvação do primeiro gentil através do ministério apostólico, se cumprindo a palavra de Deus. E a igreja não chama Pedro para dar testemunho. A igreja chama Pedro para quê? Se explicar. Olha o versículo 2, o tom da conversa. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele, né, Pedrão? Perceba, irmãos, que a igreja estava tão perdida quanto Pedro. A igreja estava perdida. Estava se perdendo. Sabe, irmãos, a igreja não é um clube seleto para os vitoriosos. A igreja é um hospital de porta aberta para todos aqueles que estão sendo quebrados pelo pecado. A gente não está aqui dentro porque aqui é mais confortável e seguro do que lá fora. A gente está aqui dentro como um barco salva-vidas. Irmãos, resgatando todos aqueles que estão em mares tumultuados do pecado, nesse oceano, irmãos, chamado mundo. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque aqui é seguro por causa da tempestade. Nós estamos aqui porque Deus está nos preparando para resgatar quem está lá fora. Fortalecendo o braço para puxar o perdido. Tirar, irmãos, das águas tortuosas do pecado. É para isso que nós estamos aqui. A igreja não é um clube fechado. Não.
A igreja é um hospital de portas abertas. E agora a igreja critica Pedro porque ele sentou e comeu com incircuncisos. Aí Pedro vai explicar: olha, eu estava lá na cidade de Jope. Então, subi ao terraço para orar, e tive uma visão. Vi 3 vezes um lençol aparecendo nos animais. E logo depois, então, 3 homens bateram a minha porta, e o Espírito disse para eu seguir com esses homens. Então eu fui à cidade de Cesareia. Quando cheguei lá, vi um homem chamado Cornélio, juntamente com a sua família. E então, quando eu comecei a falar, ele diz: o Espírito de Deus desceu sobre a eles, como também desceu sobre a nós no início. Aí ele diz: então, como eu poderia negar a esses homens o batismo? E aí o versículo 14 vai dizer assim, 18: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. Eles estavam, irmãos, apresentando objeções ao que Pedro dizia. Até que Pedro disse: o Espírito desceu sobre eles. E como eu posso negar a esses homens batismo? Se eles estão sendo inseridos no mesmo propósito, o Espírito Santo de Deus está descendo sobre a eles como desceu sobre a nós. E aí a igreja diz: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Deus abriu a porta da graça para todos os homens. Irmão, sabe o que estava acontecendo na linha da história da igreja? É mais ou menos assim. Atos 7, Estevão morre. Atos 7, 56, Estevão olha e vê o nosso Senhor em pé à destra de Deus e diz que não deveria imputar sobre aqueles homens tamanho pecado. Atos capítulo 8, na dispersão, Deus pega Filipe, um dos 6 diáconos, e usa com poder, trazendo sobre Samaria um grande avivamento. Atos capítulo 9, irmãos, Deus intervém na história da humanidade e pega o maior perseguidor da igreja, Paulo de Tarso, um homem que respirava condenação de morte sobre a igreja. Deus derruba esse homem, Deus converte o coração desse homem, Deus transforma a vida desse homem, só que ele ainda tem a reputação do maior perseguidor da igreja. Atos capítulo 11, você vai ver ele indo à igreja, indo a Jerusalém, e eles não recebem esse homem por causa da terrível reputação que tem. É como se Deus dissesse: se vocês não recebem Cornélio, um homem temente, uma casa temente, um homem piedoso, um homem generoso, um homem que todos os judeus respeitam, como vocês receberão Saulo de Tarso? Se nem Cornélio vocês abrem a porta do coração, como eu vou levantar Tarso, Saulo de Tarso no meio de vocês? Então Deus pega Pedro e fala: Pedro, eu preciso mudar o seu coração, para através do seu coração mudar o coração da minha igreja, para que eles entendam que a graça de Deus, ela foi derramada sobre todos os gentios da terra. Deus está mudando a história da igreja, irmãos, através da conversão de um perdido. Meus irmãos, não é à toa que há grande festa no céu quando um perdido ele é encontrado, quando um filho volta à casa do pai. Através da conversão de um homem, Deus muda a história da sua igreja para sempre. Porque esse homem marca Deus cravando e abrindo o coração dessa igreja para todos os gentios. Eu quero que você se coloque em pé. Eu sei que, assim como eu, você tem muitos pedidos de oração durante esses 12 dias. Mas eu quero que você inclua em seus pedidos, para que o seu ouvido nunca ele se feche para o clamor de um perdido. Nunca se feche para a obra de Deus na sua vida, de como Ele vai te usar como instrumento nas suas mãos. Olha para esse irmão que está do lado aí, segura a mão dele rapidinho, bem forte. Olha bem no rosto dele assim, ó, aquele sorriso ecológico que vem com alface no dente assim, ó. Talvez você seja a resposta do clamor desse irmão. Talvez você seja essa resposta. Irmão, o meu clamor nessa noite é que você seja um instrumento nas mãos de Deus nesse ano de 2023. Que você não desperdice nenhuma oportunidade de Deus te usar como instrumento em suas mãos. Que você não seja letárgico ao ouvir a voz de Deus. Que eu não seja letárgico, irmãos.
eu vou testemunhar para vocês. 2022 foi um ano muito corrido, muitas viagens. Eu divido o meu trabalho na empresa que eu trabalho. E o meu tio, ele estava com câncer em fase terminal. Minha mãe, há uns dias já, falando: filho, você precisa visitar o seu tio. Seu tio pode partir a qualquer momento. E ele, talvez seja a única chance dele entregar a vida para Jesus. Eu falei: não, mãe, eu vou. Irmãos, eram tantos compromissos, reuniões, viagens. Sabe, eu fui empurrando com a barriga. Fui que nem Pedro, irmãos. Pensava, meditava naquilo. Mas eu colocava a minha agenda como prioridade. Aí um dia minha mãe falou assim: filho, se você não vai, eu vou. Eu falei: mãe, eu não estou achando tempo. Vai durante o dia de serviço. Na hora que eu sair do serviço, eu passo pegar a senhora na casa dele. E aí eu vejo o tio. Minha mãe passou o dia todo lá. Poucos momentos ela conseguiu falar do amor de Jesus. Pouquíssimos momentos. Na hora que deu uma brecha, ela falou de Jesus para ele. Ele ouviu atentamente. Mas na hora que eu cheguei, irmãos, eu já tinha usado ela para preparar o coração dele. Eu cheguei, abracei ele e começou a chorar. Eu falei: e aí, tio? Como tá as coisas? E ele abriu o coração, ele rasgou, irmãos. Um homem tímido, não fala, é bem poucas palavras. Mas ele apenas não abriu o coração, irmãos. Ele abriu os ouvidos e começou a me ouvir como ele nunca ouviu. Eu comecei a falar para ele, eu falei: tio, Deus tem o poder de curar esse câncer. Mas de verdade, isso não está na lista de prioridade dele. A prioridade é salvar a tua vida. Se ele quiser, ele pode. Eu falei: Deus está comprometido com a sua eternidade, tio. Expliquei para ele, irmãos, o plano da salvação. Passei a noite falando com ele. Irmãos, fiz o apelo, ele entregou a vida para Jesus. Nós oramos. Os meus outros tios estavam lá, todos em pranto e choro. Saí de lá, eu falei para minha mãe, falei: Deus vai levar ele, vai levar logo. Irmãos, naquela semana Deus levou ele. Quero dizer para você, irmãos, que quando ele faleceu, eu estava pregando na nossa igreja lá em Suzano. Recebi no meio do culto. Estava dando treinamento de evangelismo, tarde e noite. Ia sair de uma igreja e no domingo de manhã já ia para outra. E domingo à noite eu ia para outra. Quando eu recebi a notícia, no meio do culto, eu liguei na hora para os 2 pastores que eu ia ministrar. E falei: pastor, o senhor me libera para voltar? Meu tio acabou de falecer. Ele entregou a vida para Jesus comigo essa semana. Na hora os 2 entenderam. Falou: vai, filho, volta. A minha família achou que eu não ia voltar, porque eu viajo muito, vejo muito poucos dos meus tios. Quando eu cheguei lá, irmãos, a alegria deles ao me ver. Muitas vezes a gente é letárgico como Pedro ao ouvir a voz de Deus. E a gente despreza, irmãos, aqueles que Deus tem interesse. Muitas vezes. Isso não é um mal seu, isso é um mal meu, é um mal de todos nós. Porque de verdade todos nós somos Pedro. Turrão, difícil. Senhor, eu sou capaz de morrer por ti, e é o primeiro a vazar. Todos nós somos esse tipo de homem. Mas o que Deus quer, irmãos, é que a gente se torne cada vez mais a imagem do seu Filho em excelência. E nunca perca uma oportunidade de ser resposta do clamor desse mundo. Pai, nós rendemos graças ao teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor busca aqueles que o buscam, se interessa por aqueles que se interessam pelo Senhor. Nós vemos Filipe interessado pelo eunuco, nós vemos Paulo interessado por Lídia, nós vemos Pedro desinteressado por Cornélio. Mas o maravilhoso, Senhor, é que mesmo quando a gente não está interessado, o Senhor extrai de nós aquilo que o Senhor quer. O Senhor vai lá no fundo e arranca de nós, Santo Deus, aquilo que o Senhor quer. Muitas vezes expõe o nosso fracasso, a nossa hipocrisia, a nossa lentidão. Outras vezes não, Senhor, a gente corresponde com agilidade. Mas o meu clamor nesse ano, Senhor, nesse mês de julho, Pai, hoje que nós construímos esse memorial de julho, é que eu e os meus irmãos seja a resposta do clamor
para aqueles que estão clamando ao Senhor, Pai. Não apenas clamando nós ao Senhor, mas sendo resposta para o Senhor, aqueles que estão clamando, Senhor. Faz isso por amor ao teu nome, Santo Deus, eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor, meu pastor, por gentileza. Ainda nesse mesmo mover do Senhor, quem se sentiu um Pedro durante a mensagem? Eu não estou querendo, segura aqui um pouquinho, pastor. Eu não estou querendo fazer o que é para ser feito. Eu sei que minhas tradições, meus tabus, minhas regras pessoais. Quem se sentiu um Pedro? Levanta a mão aí. A minha já está levantando aqui. Eu quero chamar os Pedros aqui na frente, que por 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, talvez a mensagem toda, pastor, se dependesse de mim, mas eu não saía mesmo. Eu quero chamar você aqui à frente, que se sentiu um Pedro. Eu já estou aqui, porque tem alguém querendo ouvir o mesmo Deus que insistiu. Tu ouviu 6 vezes? Você ouviu na mensagem? E na 6ª vez ele ainda fala assim, mas eu estou mandando alguém para te buscar. Sou eu. Deus ainda dá o aval dele, um negócio lindo, que mensagem maravilhosa. Eu estou olhando, eu falei, gente, eu estou ruim demais. Eu acho que eu estou Pedro ao quadrado. Estava dizendo, olha, eu estou Pedro ao quadrado. Tem gente precisando do amor de Deus, simplesmente, às vezes uma palavra, um gesto, uma oração, e a gente se nega a fazer isso. Outras portas querem se abrir, outros capítulos querem se abrir na sua vida, mas Deus precisa que você faça isso primeiro. Feche os seus olhos agora. Quem sabe a sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos não estão ouvindo o verdadeiro evangelho que você pode pregar, porque algumas coisas como em você e em mim podem ter muito mais valor, os credos, dogmas, as axiologias. É por isso que eu estou te falando hoje, que Deus vai trabalhando no Pedro, vai polir esse Pedro. Hoje eu vou pedir ao pastor que nos leve a Deus em oração nesse propósito, em nome do Senhor Jesus. Pai, essa é a tua igreja, Senhor, reconhecemos, Senhor. Nós queremos ser a imagem e semelhança do teu filho, mas quantas vezes nós somos, Santo Deus, Pedro, esse homem turrão, difícil de lidar, que muitas vezes fala na hora errada, faz no momento errado, e quando é para fazer não faz, Senhor. Mas o mais belo é quando nós lemos a última carta, as últimas palavras de Pedro, como o Senhor havia lapidado esse homem turrão, escreve aos seus irmãos, chamando-os de filhinhos. Esse homem agora esbanja amor, chamando-os de amados. Esse homem, Santo Deus, que nem interesse tinha pela salvação de um romano, agora está sendo crucificado de ponta cabeça como o teu filho, Senhor. Ah, Santo Deus, trabalhe em nosso coração como o Senhor insistiu no coração de Pedro. Trabalhe em nossa vida como o Senhor trabalhou na vida de Pedro, Senhor. Porque de verdade, Santo Deus, Pedro, ele é a figura de todos nós. Homens difíceis de lidar, que colocam os seus interesses, Santo Deus, à frente do interesse do Senhor, que coloca as suas prioridades, a prioridade do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nosso coração, nos leva, Santo Deus, em lugares desconfortáveis, para extrair de nós aquilo que Tu queres, Espírito Santo de Deus. Muda conceitos, preceitos, preconceitos, Pai querido e Pai amado. Tira de nós, Santo Deus, esse coração cheio de eugenia, de que somos uma raça especial e o mundo não. Não, Santo Deus. O que nos torna especial é o sangue do Cordeiro, Pai querido e Pai amado. É a marca que foi colocada sobre nós, daquele sangue vertido sobre a cruz. Espírito Santo de Deus, mas há tantos outros que o Teu sangue também irá cobrir, e somos nós que vamos levar
essa mensagem a todo mundo, Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda, Santo Deus, a mim e os meus irmãos que estão aqui na frente, aqueles que não vieram, Pai, a esse ano de 2023, Santo Deus, não fugir do nosso chamado, não fugir da nossa vocação, Pai. E a nossa vocação é testemunhar acerca do Senhor a todos os homens, Pai. Faz isso por amor ao teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Olhe para cá, diga: Deus, não desista de mim. Senhor, não desista da minha vida. Eu quero cumprir o que o Senhor desenhou, os seus rabiscos para mim, que não faziam sentido. Senhor, me ensina, me ajuda a compreender, mas o principal, a obedecer a tua voz, sem questionar. Se é o Senhor, basta. Obrigado, Jesus. Preste minha atenção.